Olá, meus amigos. Vamos comentar esse caso aqui, que um pastor da Assembleia de Deus, eu não sei o nome dele na matéria, parece que não fala é o pastor Isaac Silva, da IADPE, né? Assembleia de Deus em Pernambuco. Ele falou aí, né? A declaração está aqui na matéria, que falou o seguinte: o líder religioso diz, né, que você já parou para pensar por que o Brasil chegou ao ponto em que se encontra? Corrupção generalizada, inversão total de valores, leis que afrontam princípios bíblicos. O Brasil ele está nessa corrupção generalizada por conta de votos de pessoas em canalhas, né? Canalhas, inclusive, omissos que estão lá. Canalhas que disseram que iriam mudar o cenário do Brasil, não mudaram porcaria nenhuma. Canalhas de direita, né? E que inclusive foram postos por vocês lá, eleitores evangélicos. Né? E o Brasil está nessa situação por omissos, né? Omissos. A minha opinião política aqui eu vou expressar, vou revoltar muita gente. Então, enfim, né? É culpa nossa, né? Nós que elegemos esses mentirosos aí, é culpa do povo, né? Aí ele continua, se parte da culpa por esse estado de coisas também for sua, né? Aí ele usa a Bíblia aí para defender o viés dele, né? Tiago capítulo 4 verso 17, declara que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu acho engraçado, assim, porque o cara quer usar a Bíblia, né? Para vender a ideia dele de que você tem que votar em quem ele quer, né? Hoje na igreja é assim, você tem que votar no que o pastor manda. Você não pode votar em mais ninguém, né? Aí ele fala aqui que omissão é pecado, né? Eu acho que muito mais pecado é você usar um púlpito, né? Um local sagrado, que nem vocês dizem, entre aspas, né? Que ali é o santo dos santos e tal, não sei o quê. Você pega o púlpito para colocar um covarde, né? Um babaca que usa a palavra, né? Para se autopromover, né? Babaca, o escroto, o pecador é você, né? Não é o político que está lá mentindo, que só aparece de 4 em 4 anos para ganhar teu voto, né? E se você se recusar a votar, você que é o pecado. Então, automaticamente, na cabeça desses pastores aí, quando você deixa de votar, você vai para o inferno, né? Se você não, por exemplo, se você é um cristão e diz que eu não quero votar em ninguém, para eles você é pecador, né? Não vale o que a palavra fala, o que a Bíblia fala, o que Jesus falou. O que vale é o que ele diz. Se ele diz que você não votar em direita, né? Não votar na direita, não votar em ninguém, você é pecador, entendeu? Muito mais pecador ainda se você votar na esquerda. Aí é que você mais é pecador ainda, né? É... E assim, eu acho engraçado que a escritura, né? Nas escrituras está escrito que Jesus disse assim, né? O meu reino não é desse mundo, né? Uma vez quiseram pegar o divino, né, o mestre, a força, para fazer ele rei, né? Queriam que ele fosse um político. Ele simplesmente saiu do meio da multidão, né? E subiu para o monte para orar, né? Hoje em dia, amigo, a gente vê aí que o pessoal tá focado mesmo, né? Traz o político lá para mentir na igreja, né? Políticos que depois que são eleitos nem pisam mais lá na igreja, né? Inclusive nessa igreja aí o pastor José Alves ele teve uma briga aí com um candidato, se eu não estou enganado, né? Esqueci que não sei se foi o Adalto Santos, se foi o pastor Eurico, que ele disse que a igreja estava deixando de declarar apoio para ele porque ele foi pedir voto em outra igreja, né? Ele queria que só o Eurico lá, o Adalto, não sei, queria que ficasse ligado apenas à Assembleia de Deus, né? E como o pastor foi em outro ministério pedir votos, o pastor Ailton chegou e disse para ele, não, você agora, né, não tem mais o apoio da minha denominação, né? Então você vê, amigo, é por isso que tá esse mal aí, né? Esse aumento descrescente de membros, cada vez membros saindo da Assembleia de Deus, né? A Assembleia de Deus daqui a 10, 15 anos, eu venho falando isso há muitos anos, né? Muitos anos eu venho falando isso. Que a Assembleia de Deus aí ela vai sofrer um hiato, né? Muita gente vai acabar saindo, a gente já está vendo isso, a gente vai nos tempos da Assembleia de Deus, nas filiais, é cada vez menos jovens, né? Então a Assembleia de Deus ela vai acabar é, perdendo o poder, né, o capital dela, né? Ela vai acabar perdendo todo o poder, a influência que ela tem, e a gente vai ver aí que ela está perdendo espaço aí para outras denominações. Pior ainda, ela está perdendo espaço para pessoas que estão saindo da igreja, pessoas que estão se desviando aí por conta de escândalos, né? Inclusive próprios membros da Assembleia de Deus, eu já conheço diversa gente que era defensor de dízimo, defensor dessas coisas. As pessoas estão mudando a mentalidade, ainda bem, né? Ainda bem que as pessoas estão acordando,
Enfim, porque eles estão vendo aí que a igreja hoje em dia, principalmente esse ministério da Assembleia de Deus, tá virando uma máfia, né, amigo? Tá virando um local onde se cria pessoas, né, para votarem em quem eles quiserem, né, em mera religiosidade, né, costumes de homem que não salvam ninguém. Então as pessoas hoje, ainda bem, as pessoas hoje têm um mínimo de conhecimento. Ainda tem muita gente alienada, tem muito gado, né, que defende esses caras. Mas assim, as pessoas estão acordando, as pessoas estudam. Hoje as pessoas fazem teologia, conseguem ver, enxergar as coisas, né? É por isso que eles demonizam tanto teologia, para você não fazer teologia, entendeu? Porque eles não querem que vocês vejam a verdade, né? E nós vemos aí que uma típica fala que cada vez é mais comum, né? Pastores incentivando obreiros, ovelhas, né? A votarem. Eu acho isso um absurdo, né? Porque não está nas escrituras. E muito mais absurdo ainda é um cara desse dizer que omissão é pecado.